Bom dia, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 27/5/2020 e vamos trabalhar então o grupo 4, capítulo 5, os módulos 31 a 36. Vamos continuar aprendendo sobre os reinos africanos. No módulo 31, a gente tem o Zimbábue. O Zimbábue, então, eles eram os povos que viviam em bandos. Chegaram mais ou menos, pela metade do primeiro milênio, bem depois de Cristo, desenvolveram várias práticas agrícolas, metalurgia, dedicavam-se entre bandos e viver em aldeias. Tinha vários grupos e reinos que eles escolhiam um território para então ficar muito próximo aonde eles pudessem se banhar. Então, geralmente era próximo de rios, aonde os reinos do Zimbábue viviam. A gente vê aí que muitos reinos, que já habitavam essa região, também foram invasores de outros povos, Então a gente vê aí que os mascarangas, invadiam outros territórios e assim sucessivamente. Então os mascarangas eram banhados por numerosos cursos de água e possuíam muitas rochas graníticas. Tinha muitas jazidas de ouro. Homens e mulheres e crianças, eles então desciam em poços de mais de 30 metros de profundidade. Essa região é a região da África Austral, é bem a África no centro, Eles também pagavam tributos, para os seus vizinhos que estavam por ali, por perto das tribos, para poder se locomover de um lugar a outro. Essa região é uma região muito montanhosa e rochosa, onde tem muitas minas, fica muito próximo às rotas comerciais, que ligavam todo esse ouro a outros países ali pelo litoral. Então a gente vê que os mascarangas conseguiram consolidar o seu poder nessa região e deram ao rei o título de Mefque Mutapa, que pode ser traduzido por Senhor das Minas. Então a gente tem aí uma imagem, do Zimbábue e das suas ruínas. Acredita-se que eles praticavam muito agricultura, pela extensão verde, pela terra fértil que tem ali bem na África Austral. Então a gente analisa que essa região era muito rica e tinha cobrança de impostos. Esse reino do Zimbábue não era propriedade de terras e minas nas quais aqueles que trabalhavam, porque tudo isso era passado de uma geração para outra. Então, seus antepassados é que então tinham herdado essa terra, então era um sistema hereditário. Os habitantes do reino do Zimbábue não eram também proprietários das terras, nem das minas, mas eles trabalhavam nelas, tá? A organização do reino era a base tribal, dividida em distritos e províncias, que significa isso, em cidades ou aldeias. Os governantes moravam aí nas casas melhores do Zimbábue com as suas esposas, filhos, parentes, Os nobres eram protegidos por tropas e era servido, por criados e assim por diante. A criação de gado era bastante diversificada, como cabras, carneiros e vacas. A gente vê que o reino do Zimbábue também conseguia desenvolver muito ricamente o comércio, a cerâmica, produziam várias coisas derivados de ouro, tinha extração de sal, cobre, então era um grande grupo importante, que tinha uma concorrência bem grande com os chineses na época. Os setores mais enriquecidos aí dos reinos do Zimbábue, reforçados aí, eram os que trabalhavam nas minas, porque eles tinham muito dinheiro, muito ouro, muito cobre, muito marfim, então eles faziam todos os comércios locais com os seus vizinhos. Do ponto de vista religioso, os Macaranga acreditavam, que Mutapa tinha o poder de comunicar com seus antepassados, bem depois da morte. Então aí transformava-se em uma divindade chamada Mudzimo, tá? O Zimbábue hoje tem mais de 15 milhões de habitantes, faz fronteira com Moçambique, com a África do Sul, Botsuana e Zâmbia, Então aí vocês têm algumas imagens de alguns povoados, O sistema da casa do curandeiro, parece uma cabana. E muitos têm ligação com os povos islâmicos também.
cidades iorubas e o Império de Oio. Então a gente tem aí essa região da África com algumas tradições, né? Os iorubas, como Iré, Akure, Ondo, teriam sido fundadas pelos descendentes. E aí a gente vê um misticismo religioso bem diferente, ao contrário do reino de Mali, o reino da Songaia. Então a gente vai vendo aí que vocês não precisam decorar todos esses nomes, só ver como que é diferente essa cultura, tá? E esses rituais, essas formas de viver em sociedade. As duas cidades mais importantes eram Ifé, que era grande centro religioso, governado por um líder que tinha o título de Oni, e o Oio, que era o centro que exercia grande influência política e econômica, governado por um líder que recebia esse título, que era Alafim. Aí vocês têm várias imagens, eram bastante elementos, produtos eram produzidos do cobre, né, do bronze, esse cobre aí nessa cor terracota. Eram confeccionadas figuras humanas que representavam provavelmente os reis, né, todos decorados com sinais faciais e etc, em relação a todos esses pequenos detalhes. A organização política, todo mundo tinha que obedecer ao rei, né? Tinha que obedecer de um jeito ou de outro, tá? Então, as atividades econômicas eram desenvolvidas em Oio e eram também a cavalaria e a metalurgia, a tecelagem, que era o principal rota de comércio entre todos eles, né? Tinha muitos escultores, tecelões, ferreiros, sapateiros, ourives, serralheiros. Quando os portugueses atingiram toda essa parte, eles começaram a se enriquecer, porque eles viram que tinha muita condição esse trecho da África. E eles viram que também tinha uma outra fonte de renda, que era fazer o tráfico negreiro, que era estimulado por muitos desses chefes, né, desses ricos que viviam nesses reinos. O Império de Oio, então a gente vê aí que teria sido criado por Oranian, um descendente de Odudua, auxiliado pelos povos Nupes e Baribas. Segundo essas lendas, o fundador de Oranian tornou-se o primeiro rei e, posteriormente, governado por Xangô, mais tarde transformado em uma divindade conhecida como um orixá da justiça do Senhor dos Raios. Aí no reino de Benin a gente vê, né, que um dos mais poderosos da costa oeste africana foi formado entre os séculos aí 12, né, e 13 pelos povos edos que habitavam toda essa região. Então a gente vê aí que esses reinos eles se desenvolviam sempre com chefes locais, os reinos se caracterizavam por uma apropriação da parte religiosa, também expandiam suas fronteiras com chefes locais e rivais, duelando, guerreando, fazendo guerras internas, tá? No final também a gente vê que tem algumas fusões entre algumas pequenas aldeias que se uniram no centro local. Tinha muros construídos, terra socada, conectando-se a algumas aldeias e espécies de colmeia. Ele era um sistema de proteção entre todos. A gente vê então que o reino de Benin tinha uma legislação sobre os costumes, também tinha a responsabilidade de quem comandava e transmitia os ensinamentos, era sempre os mais velhos. O comércio, por sua vez, também tinha os mercadores, né? Tinha os pedaços de ferro, moeda, que eram moedas de troca. Então a gente vê muitas coisas se parecendo com outras civilizações. Os habitantes desse reino, né, encaravam a religião como a vivência diária, capaz de assegurar a paz, a prosperidade, além de aliviar os sofrimentos. Nos lugares sagrados, os sacerdotes dedicavam-se ao culto e às entidades. E a gente vê então uma imagem, né, deles celebrando aí esses rituais. O poder no reino de Benin manteve-se até o século XIX, quando os países imperialistas europeus promoveram aí a partilha do território, e hoje é a atual Nigéria. O reino de Mali. Acredita que essa origem aí do império é um dos mais importantes da savana ocidental, situado bem próximo do rio Níger. Tinha vários povos de várias tribos diferentes, então tinha vários idiomas, né? Como o Mandê, conhecido como Maliquês, que viviam em Cafu. Tinham várias aldeias. O Império Mali era composto de uma região subordinada aos poderosos do Império de Gana. E aí a gente vê que eles eram liderados por Sundiata,
que travavam batalhas com outros reinos. Após essas vitórias, derrotas, né, houve a incorporação de outras terras em Mali. Então, a gente vê aí que, mesmo recebendo o título de Mansa, que significa imperador, né, ou Keita, esse reino passou a se dedicar à extração de ouro e controle das rotas comerciais. A sociedade era dividida e formada por uma hierarquia, né? Então era dividido. A gente tem no topo Mansa, que poderia identificar tanto os filhos quanto os irmãos para a sucessão do reino. A gente vê que a religião também tem uma mistura do islamismo, tá? Com regiões tribais. E apesar de toda essa conversão do islamismo, ainda hoje tem várias religiões, né, que são das culturas tribais de antigamente. O Império Mali também declinou, enfraqueceu e aí depois de algumas disputas. A gente vê aí que o império foi conquistado pelos Songais, até então pelo povo denominado Maliques. E quando os portugueses atingiram essa região, a gente viu aí que houve algumas misturas também da cultura europeia. O Império de Songhai, que habitava esses territórios também, próximo às margens do rio Níger. A gente vê que eles adotaram aí a primeira capital, se tornaram um polo, né, um reino muito importante, porque eles também tinham outras fontes de comércio, como escravos, ouro, cobre, tecido e vidros. Tudo isso era exploração comercial, tá, gente? Isso dava lucros para eles. Apesar disso, a gente vê que também eles tiveram apoio do exército, de algumas frotas, de outras tribos rivais. O filho de Soni, Mohamed Dal, governou os Songais por 28 anos, então a gente vê também que era quase uma ditadura, né? E exploravam a terra, a agricultura e por aí vai. Aí a gente vê vários conflitos violentos, né? Desde a nobreza até os escravos. Então a gente tem aí algumas dessas controvérsias entre tribos rivais, né? Sob o domínio Muhammad Touré, o exército alcançou um elevado grau de eficiência. Além disso, escravizados, né, podiam ascender socialmente, diferentemente de outros povos e outras culturas. Então a gente vê aí, ó, nas imagens, né, aonde está essa mulher aí plantando, cultivando, e do outro lado a gente tem um túmulo, né, como forma de proteção, cheia de estacas, né. Agora eu gostaria que vocês praticassem, somente fazendo os exercícios de teste, e a gente vai então se preparar para a aula, tá? Então, para fazer o momento de conversa, a gente vai então discutir, falar um pouco sobre as curiosidades, dúvidas, fazer a correção e a retomada. Então, até mais. A sugestão que tá aí para vocês é a mesma, né? Porque é o mesmo capítulo dos africanos raízes do Brasil e os episódios daquele desenho que eu falei para vocês que tem vários episódios.